Gente, antes da gente começar, né, que eu tive novidade, né? Tive umas discussões na internet. E aí... Qual é a novidade? Qual das discussões? Isso é fato histórico, tá? Exu e Pombagira no Brasil não surge com o nome de Exu e Pombagira, tá? A gente vai ter a primeira manifestação que a gente vai levar em consideração que seria Exu e Pombagira no Calundu. Antes do Calundu, a prática que vai mais influenciar a formação da Umbanda, da Macumba Carioca e da Quimbanda hoje, qual é a prática que vem antes, que é a primeira prática catalogada no Brasil da santidade, que era uma prática indígena, tá? Então, que os indígenas incorporavam o quê? Quem é ancestral do indígena? Outro indígena. Se é outro indígena, é um caboclo, tá? Que a gente vai chamar erroneamente de caboclo, tá? Porque caboclo, na verdade, é mistura de branco com indígena, né? Antes, a gente vai ter a primeira catalogação de religiosidade no Brasil, que vai dar origem ao que a gente chama de Umbanda hoje, a santidade, que era o culto dos indígenas, que tinha um pouco do catolicismo popular, né? Que vai misturar ali com a pagelança e o culto dos ancestrais indígenas, que são o que a gente vai chamar de caboclo hoje, né? Que não tinha esse nome, obviamente, tá? Depois o Calundu, no século XVII, ou seja, 1600. A gente vai ter no Calundu surgindo, principalmente no Espírito Santo, com quem é a figura principal do Calundu que a gente vai ter mais registro? Luzia Pinto, que vai ser a primeira escravizada do Brasil a conseguir comprar a própria liberdade através do Calundu, da macumba dela. Tá? No Calundu se cultua os espíritos ancestrais seus, né, particulares seus. Como eram chamados os espíritos ancestrais? Quilundos. Os quilundos tinham como característica serem mais bravios, serem extremamente mais agressivos, entre aspas, mas porque o quilundo está na sua vida para te colocar na linha, seja da melhor forma possível ou da pior forma possível. Então o culto de quilundo era um culto onde existiam os tatas, né, que eram tanto mulheres quanto homens. Tata, na tradução do dialeto banto, é pai, né? Ou não necessariamente pai em si, mas a figura paterna, a figura que toma conta de você. Quem são os tatas principais que vão se manifestar no Calundu, lá no Espírito Santo, antes do Espírito Santo, até em outras localidades do Brasil? Tata Mulambo, Tata Caveira, que depois a gente vai chamar de Maria Mulambo, Exu Caveira, tá? Ou seja, o Quilundo já era um espírito que se manifestava desde lá do século XVII, tá? A gente já tinha a manifestação dele ali. Com o surgimento das grandes capitais, antes disso a gente vai ter a Cabula, né? A gente vai falar da Cabula quando a gente vai falar de Preto Velho, que tem mais relação, né? Antes disso a gente vai ter a Cabula, mas quando surgem os grandes centros urbanos, que o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil, não existia Brasília, tá? O que vai acontecer? A migração desses povos do interior para as grandes cidades em busca de uma oportunidade melhor de vida. No Rio de Janeiro a gente vai ter na pequena África, né, que é hoje é uma comunidade, né, mas é ali onde é a Lapa, né, onde é a Rua da Carioca, tal. Ali vão se encontrar as pessoas que são marginalizadas no Brasil. Quem era marginalizado no Brasil no século XIX, século XVIII? Mulher, preto, cigano, muçulmano, né, indígena, todo mundo que passou pela escravização e exploração, né? Até hoje é assim, hoje isso é velado, a gente sabe muito bem disso. Né? Se você for olhar as grandes castas da sociedade, tem mulher, tem preto, tem muçulmano, tem indígena, tem cigano? Não tem. Até hoje é reflexo disso tudo. Tá? E ali eles vão praticar as suas práticas individuais. O Yorubá, que vai chegar no Brasil, vai cultuar seus orixás. O Banto vai cultuar Enquice e entidade, porque eles cultuam os ancestrais dele, como o Candomblé Angola faz. Lá ia ter cigano, fazendo a sua prática mais, que a gente hoje vai chamar de esotérica. Né? Você vai ter o muçulmano cultuando Alá e as divindades, porque ao contrário do que a maioria pensa, muçulmano não é a forma que a gente aqui no Ocidente vê essa intolerância, muito acha que o muçulmano vai chegar aqui e vai explodir a gente. Isso é só intolerância nossa. Tá? A gente não pode confundir Islã com Estado Islâmico, são coisas totalmente diferentes. Islã, religiosidade, Estado Islâmico, política. Tá? Obviamente vão ter países que são muçulmanos, que são extremistas políticos. Assim como você vai chegar na África, você vai ter países que são cristãos e são extremistas políticos. Mas quando que a gente vai ter o ancestral sendo chamado de Exu e por quê? A gente precisa lembrar de algumas coisas que já falamos aqui várias vezes. Principal questão,
surge a pequena África, os grandes centros urbanos, todo mundo vai para lá. Os Yorubá chegam na pequena África, que são escravizados. Eles são do culto tradicional de orixá? Não. Cristãos. São cristãos. Foram pessoas que foram convertidas ainda na África. A gente vai ter a figura de Samuel J. Crofter, que é um bispo anglicano, o primeiro bispo anglicano negro do mundo, que ele se converte, ele era Yorubá, ele se converte ao cristianismo, volta para a África, lá na Nigéria, ele traduz a Bíblia para o Yorubá, e toda vez que a gente vai ver o nome diabo, Lúcifer, inimigo, é traduzido para Exu. Então, é um processo político de demonização de Exu. Por quê? Porque Exu é o orixá mais importante para o Yorubá. Sem Exu não se faz nada, Exu orixá. Exu é a comunicação. Se não existe Exu, você não chega aos outros orixás. Então, toda vez que se for fazer um ritual, isso no culto tradicional, para orixá, automaticamente você tem que fazer para Exu. É ele que vai levar o seu pedido. Então, quando você coloca a divindade principal como o próprio diabo, você enfraquece o culto. Né? Porque as pessoas param de se eu não posso chegar ao outro através dele, então eu vou parar, não chega ninguém, pronto. Aí o que você faz? Converte essa pessoa. Tá? Quando esse Yorubá, que já é cristianizado, que já vê Exu Orixá como o diabo, chega no Brasil, vai para a pequena África, vê a manifestação dos quilumbos, que é gargalhada, né, os tatas em si, né, fumando, bebendo, falando de um jeito como a gente está acostumado aqui, ele vê aquilo ali como o quê? Como o próprio diabo. Porque é isso que a moral cristã fala. Beber, fumar, sexo, a questão de falar de uma maneira um pouco mais efusiva, essas pessoas que estavam ali, que eram marginalizadas, estarem incorporando divindades que não são cristãs, automaticamente para a moral cristã, aquilo é o diabo. Como que o Yorubá chamava o diabo? Exu. Então, automaticamente, ele coloca aquela divindade, aquela entidade que está trabalhando ali, o quilundo, o tata quilundo, como Exu. Então, Exu homem e Exu mulher. Começa assim. Pombagira vem depois. Exu homem e Exu mulher. Então, Exu orixá é o Exu ancestral? Não. É uma questão só do Yorubá, que estava cristianizado, colocar dessa forma pela questão do próprio preconceito dele com a própria cultura. Né? Porque é isso. Construção cultural, exatamente. Pombagira a gente já sabe que é porque Exu mulher ficava feio, né? E a galera mesmo começa a buscar dentro de outro culto um nome que se parecesse. Dentro do culto de Inquice, a gente vai ter Pambindila, né? Pambindila é um Inquice homem, que é muito parecido com o Exu, Orixá, porque, lembrando, culto Banto dos Inquice, culto Yorubá e o culto Jeje, Fon, né? do povo de Vodun, eles são regiões que são muito próximas, então eles vão trocar muita cultura, né? Se conversar. Então é normal que existam divindades parecidas. Então, Pambindila, que é a divindade da encruzilhada, da abertura de caminhos, que é um homem, mas como aqui no Brasil tudo que termina com A a gente transforma em feminino, né? Eles vão olhar e falar, bom, o homem é Exu, aquele é Pambindila. E aí Pambindila, Pombagira, né? A gente vai falando dessa forma. Ficou dúvida sobre isso, gente? Então não passem vergonha na internet, igual esse bando de tá tentando vender curso, sabe? De falar pra vocês que não existe Exu na Umbanda. Aí o cara fala isso por quê? Você vai entrar no perfil dele, ele tem lá pra você descobrir seu Exu através do jogo tal, dentro da quimbanda que ele é. Ele não é de quimbanda de porra nenhuma, tá? Não caiam nessa baboseira, tá? Ele vai chegar, aí o outro fala que não, porque tem que trocar o nome, porque se não é o Exu Orixá é falta de respeito com o Exu Orixá, como eu vi hoje esse comentário. Isso é só burrice, tá? Isso é só burrice, que a gente já entendeu por que a gente chama de Exu, certo? Né? Agora que a gente vai trocar isso, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, bom, certo? Ficou dúvida sobre isso? Tá, então, né? Não propaguem bobeira por aí. Exu não é o diabo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tem relação nenhuma. Tá?